Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Rio Ave 3, Sporting 3. Não foi o vento nem a chuva a impedir o Sporting de levar os 3 pontos de Vila do Conde. Foi mesmo uma boa equipa do Rio Ave que, depois de fazer um golo logo no início, ainda permitiu uma virada dos Leões, numa primeira parte em que estes até conseguiram pôr o seu futebol no relevado, mas que depois assinou um segundo tempo exemplar, não só a construir desde trás, como a impedir a equipa de Ruben Amorim de o fazer e a forçá-la a um jogo mais direto com que ela nunca se sentiu à vontade. O jogo acabou empatado e com o Sporting a carregar em cima da baliza de Jonathan, já com Coates como ponta de lança, mas pouco mais se viu à equipa leonina num segundo tempo em que deixou as linhas afastarem-se tanto que perdia quase sempre as segundas bolas que saíam dos passos longos com que tentava fugir à corajosa pressão alta dos comandados de Luís Freire, igualmente hábeis a atacar a profundidade com diagonais do possante Aziz para as costas dos centrais do lado do Sporting. A curiosidade do jogo tinha que ver com o facto de as duas equipas utilizarem esquemas semelhantes, 2-3-4-3, que podiam levar o desafio para um jogo de encaixe que certamente iria favorecer o Sporting. O Rio Ave não quis isso e teve desde o início a preocupação de tirar a bola das zonas de pressão, de evitar esse mesmo encaixe através da exploração do espaço no flanco oposto. Foi assim, aliás, que marcou logo a abrir. O golo saiu de um belo trabalho de Úmaro Embaló, em cima de Geni Katam, mas antes disso há um passe de Fábio Ronaldo a rasgar o campo que cria as condições para o desequilíbrio. O Sporting, no entanto, não se deixou afetar e, enquanto teve pulmão e cabeça para se manter junto, com linhas próximas, encostou o adversário atrás. Yulman empatou aos 9 minutos, num remate de ressaca após um cruzamento de Morita, aliviado por Josué. E o segundo golo, que acabou por aparecer só perto do intervalo, passou a pairar sobre o estádio. Jonathan evitou-o com uma defesa a remate de Gyökeres e, sobretudo, uma defesa soberba na recarga de Trincão, em boa posição, aos 14 minutos. E voltou a impor-se depois no mano a mano com o sueco aos 20. Aos 29, foi um corte miraculoso de Nóbrega a evitar o remate de Trincão solto à entrada da pequena área. Mas este lance, que acabou por inutilizar o atacante sportinguista para o resto da partida, marcou a viragem no jogo. O bloco leonino ficou menos compacto, o resto da equipa já não subia tanto para acompanhar a pressão na frente e o Rio Ave voltou a ser capaz de sair com perigo. Um remate de Úmaro Embaló sobre a barra aos 31 minutos e outro de Fábio Ronaldo ao poste aos 36 pareciam indicar que o jogo estava a virar. E foi nessa altura, curiosamente, que Gyökeres aproveitou um brinde de Amin, que lhe entregou a bola numa tentativa de sair a jogar. O sueco correu para a área e, ainda de fora desta, meteu a bola ao ângulo para o 2-1. Já só faltava 1 minuto para o intervalo e nada faria supor que o Rio Ave ainda empataria antes do descanso. Mas foi exatamente isso que aconteceu num penalti cometido por Nuno Santos sobre Costinha e convertido por Aziz. Na segunda parte, com o vento a favor, esperar-se um Sporting mais forte, mas foi sempre o Rio Ave quem ligou melhor o jogo. Os donos da casa apertaram a pressão sobre a saída de bola leonina e, privada de Gonçalo Inácio, a linha mais atrasada do Sporting ressentiu-se disso e passou a despejar bolas por alto na frente. Se Gyökeres recebia limpo, excelente. Se isso não acontecia, pois as segundas bolas eram sempre do Rio Ave. E não porque os médios leoninos estivessem mal no jogo, que não estiveram, mas porque as linhas estavam sempre muito afastadas. Foi assim que, antes mesmo de o Sporting poder rematar, o Rio Ave voltou a adiantar-se no marcador. Em novo penalti, desta vez cometido por Adam sobre Aziz e convertido, mais uma vez, pelo próprio atacante ganês. Aconteceu ao minuto 67 e o primeiro remate do Sporting na segunda parte só surgiu aos 73. E deu golo também. Foi um lançamento lateral de Mateus Reis, que Morita alongou para a frente da baliza, onde o capitão surgiu a cabecear, levando a melhor sobre Vrosei. Faltavam 20 minutos por jogar, mas até final, mesmo com Coates como ponta de lança, o Sporting não voltou a marcar. Ainda teve duas semi-ocasiões, chamemos-lhe assim, mas tanto Edwards aos 84 minutos como Pedro Gonçalves, em cima dos 90, levantaram demasiado a bola que lhe surgiu à frente. Os Leões acabaram a lamentar o empate, porque chutaram mais, 14-11, mas viram as 3 bolas que os donos da casa enquadraram com a baliza entrar. E assim não fica fácil. E passemos então à fotografia tática de um jogo curioso, porque opunha duas equipas que se dispõem a exatamente no mesmo 3-4-3 e com princípios muito semelhantes. O Rio Ave, de Luís Freire, fez duas alterações
relativamente ao 11 que tinha perdido contra o Famalicão na última jornada da Liga por 2-1. Trocou o central Aderlan Santos, castigado, porque viu na altura o 5º cartão amarelo da Liga, por Renato Pantalon, que foi colocar-se como central da direita, levando à passagem de Josué para a central do meio, onde costuma jogar Aderlan Santos. Além disso, saiu do 11 João Teixeira para a entrada de Vrossai, sendo que com esta alteração, Vrossai foi colocar-se como ala esquerdo. E o que é que aconteceu? Fábio Ronaldo, o habitual ala esquerdo, passou para a linha da frente, de onde João Graça baixou para a linha de meio campo. Mas vamos explicar setor por setor, como é que esteve em campo a equipa do Rio Ave. Jonathan foi o guarda-redes. A linha de 3 centrais formava com Renato Pantalon como central da direita, Josué como central do meio e Nóbrega como central da esquerda. As duas alas estavam entregues a Costinha, o habitual ala direito, e Vrossai, que hoje apareceu como ala esquerda, a tal posição onde geralmente aparece Fábio Ronaldo nesta equipa do Rio Ave. Depois, a dupla de médios era formada por Amin e João Graça, sendo que na frente, Fábio Ronaldo, o habitual ala esquerdo, aparecia hoje como atacante interior direito, sendo que pelo lado esquerdo surgiu Úmaro Embaló com Jacobo Aziz como ponta de lança. Quanto ao Sporting, pois muito bem. Rubén Amorim trocou um jogador apenas relativamente à equipa que tinha ganho por 2-0 ao Moreirense na última jornada. Foi na tripla de centrais que saiu Quaresma para entrar Diomande, entretanto regressado da Taça da África das Nações. Mas se olharmos para o 11 que defrontou o Young Boys e que também tinha empatado na quinta-feira em Alvalade, para a Liga Europa já foram 5 as alterações feitas pelo técnico do Sporting. Quaresma também jogou de início nesse dia, cedeu a posição em relação a esse 11 a Coates. Na ala direita, Ricardo Gaio voltou a sair para dar outra vez lugar a Jenny Catamo. No meio-campo, Bragança também se deu lugar ao habitual titular, Morita. Na ala esquerda, Mateus Reis também saiu para o regresso do habitual titular, a Nuno Santos, e o mesmo aconteceu no ataque, onde Marcos Edwards, que jogou frente ao Young Boys, cedeu a sua posição a Pedro Gonçalves, também ele habitual titular. Sendo assim, o Sporting alinhou com Adan na baliza, depois tripla de defesas formada com Diomande na direita, Coates pelo meio e Gonçalo Inácio pela esquerda. O quarteto de meio campo com Jenny Catamo formando como ala direito, Nuno Santos como ala esquerdo e a habitual dupla de médios com Yulman e Morita. E mais à frente, Trincão apareceu pela direita do ataque, Pedro Gonçalves pela esquerda e a Víctor Gyökeres era o ponta de lança. Ora, o que é que, em termos de princípios, se via? Via-se o Rio Ave sempre muito preocupado em tirar a bola das zonas de pressão. Na primeira parte não pressionou tão alto como fez na segunda, a saída de bola do Sporting. Isto apesar de na primeira parte ter o vento pelas costas. Aliás, as duas equipas jogaram melhor contra o vento do que a favor do vento. Jogou melhor o Rio Ave na segunda parte, jogou melhor o Sporting na primeira, quando tinham o tal vento pela frente e não pelas costas. Mas na segunda parte, que foi a referência daquilo que foi o futebol do Rio Ave, pressão sempre subida, a impedir o Sporting de jogar, muita dificuldade do Sporting nesse período, quase sempre a ter que bater a bola longa por falta de confiança na sua capacidade para ligar o jogo. Setores muito distantes uns dos outros e acaba por chegar à conclusão que muitas vezes o Rio Ave ganhava as segundas bolas saídas de tal pontapé mais longo com que o Sporting saía a jogar, não por incapacidade dos dois médios leoninos, que até fizeram um bom jogo, tanto um como o outro, o Yulman e Morita, mas sobretudo porque o espaço que eles tinham que cobrir era demasiado vasto. Portanto, não estava... O Rio Ave teve sempre, correu mais e teve sempre as linhas muito mais próximas do que teve a equipa do Sporting. Vamos falar de alterações no decorrer da partida. O Sporting mexeu ainda na primeira parte, quando o Trincão, ao minuto 45, estava prestes a acabar o primeiro tempo, lesionado, cedeu a vaga a Marcos Edwards, que assim foi colocar-se também à direita do meio do ataque, mas ao intervalo voltou a ter de mexer Rubén Amorim também por questões físicas. Gonçalo Inácio, também ele magoado, uma questão muscular, cedeu a posição a Eduardo Quaresma. Isto levou à recalibragem da tripla de centrais do Sporting, pois a Quaresma foi colocar sobre a direita, o que levou à passagem de Diomande da direita para a esquerda, onde estava antes
Gonçalo Inácio. Voltou a mexer o Sporting ao minuto 61, quando trocou Nuno Santos por Mateus Reis, ala esquerdo por ala esquerda, embora jogadores de características diferentes. E ao minuto 64 foi a vez do Rio Ave trocar João Graça por Adrian, para tentar refrescar e dar um pouco mais de músculo à zona de meio campo. Depois, ao minuto 80, o Sporting resolveu passar Coates para a ponta de lança. Foram os últimos 10 minutos. Foi a altura em que o capitão do Sporting, defesa central, que já tinha marcado o terceiro golo, passou a atuar perto de Gyökeres na frente, o que levou a uma recompensação da equipa. Porquê? Porque Mateus Reis, que até aí era ala esquerdo, passou para central esquerdo, com Diomande como central do meio, mantendo Quaresma como central direito, mas Pedro Gonçalves abdicou da sua posição na frente para passar a ser ala esquerdo. Foi ele que a partir daí esteve a carrilar o jogo pela esquerda do Sporting para o ataque. Ao minuto, o Sporting não fez mais substituições. Também não tinha muito mais alternativas de ataque, sobretudo no banco. Ao minuto 81, o Rio Ave trocou mais um médio, desta vez Amin por Vítor Gomes, e ao minuto 85 trocou os dois homens da frente, que estavam mais próximos de Yakubu Aziz. Fábio Ronaldo cedeu a vez a João Teixeira e o Marouane Baló cedeu também a sua posição a Joca. Por fim, na compensação, nos 4 minutos entre a expulsão de Renato Pantalón, que foi expulso ao minuto 90 mais 1, e o final da partida, foi Vítor Gomes, um dos médios, quem acabou por formar a linha de 5 atrás, acabando o jogo como terceiro defesa central da equipa do Rio Ave, que assim conseguiu segurar este empate a 3 bolas. Este foi um jogo muito complicado para se poder definir um herói, porque mesmo aqueles que fizeram coisas boas acabaram por fazer também coisas más. E houve gente que nem coisas boas fez. Houve exibições claramente desastradas, sobretudo no lado do Sporting, a começar pelo guarda-redes Adam, que comprometeu num par de situações. Não defendeu uma das bolas que foram à baliza, embora seja verdade que 2 delas foram grandes penalidades, e aí não lhe podem ser assacadas culpas, mas também um mau jogo de Jenny Catamo, sempre muita dificuldade para cobrir o espaço nas suas costas perante o Marouane Baló, e também sem ser influente no ataque, onde também não apareceu, não chegou a aparecer durante quase todo o jogo, Marcos Edwards, que esteve na segunda parte em vez de Francisco Trincão. No Sporting, ainda assim, houve 3 ou 4 boas exibições. Inácio não fez uma má primeira parte. Parece-me que foi o melhor dos homens de trás da linha do Sporting. Os dois médios, bem também. Ullmann, mais uma vez, criterioso. Morita está nos lances dos golos. É ele que faz o cruzamento para o primeiro golo. É ele que faz a assistência para o terceiro. E depois na frente, enquanto o Sporting teve Trincão, foi uma coisa. Quando deixou de ter Trincão, foi outra coisa completamente diferente. E Gyökeres fez mais uma boa partida. Sempre disponível para receber os passos progressivos que o têm notabilizado. Sempre disponível também para carregar a bola, sofreu faltas sobre faltas e acabou por ser importante na estratégia ofensiva do Sporting no dia em que a equipa não teve futebol para muito mais. Quanto à equipa do Rio Ave, os melhores foram Costinha, sempre importante, Verussai, não tanto pela forma como se impõe Costinha, que carrega a equipa para a frente. Verussai é mais hábil no passe. Graça foi ótimo também a temporizar o futebol da equipa, numa posição de meio campo, tal como estiveram bem os dois atacantes exteriores, Fábio Ronaldo e Embaló, mas para mim, apesar de tudo, o herói do jogo foi Aziz. Não tanto Yakubu Aziz, não tanto pelos 2 golos, porque ambos foram de grande penalidade, enfim, 2 penaltis bem marcados, mas porque foi sempre uma ameaça pela forma como surgia nas costas da defesa do Sporting e até o efeito psicológico das suas diagonais acabaram por impedir a defesa do Sporting de subir tanto quanto seria suposto fazer no relevado, dessa forma, aproximando-se da zona de meio campo, e isso acabou por ser fundamental na forma como os médios do Sporting foram deixados, ao Deus dará, muito longe dos outros setores, numa equipa que se alongou sempre muito por força, já está, das diagonais e da ameaça que representava Yakubu Aziz, o herói deste jogo. Foi particularmente infeliz a atuação do árbitro André Narciso e do VAR António Nobre neste Rio Ave Sporting. Mas vamos começar pelas situações em que eles acertaram. Acertaram, por exemplo, nas 2 grandes penalidades que marcaram a favor do Rio Ave. Ambas são
bem assinaladas. No primeiro caso, há um toque decisivo de Nuno Santos no pé de Costinha e, sobretudo, também com o braço na cara do lateral do Rio Ave, dentro da área. Portanto, acaba por ser decisivo na forma como Costinha deixa de disputar aquela bola. Portanto, penalti bem assinalado, tal como foi bem assinalado, e é o penalti clássico, guarda-redes com avançado. A grande penalidade cometida por Adam sobre Yakubu Aziz, ao minuto 65. Aí esteve bem a equipa de arbitragem, tal como esteve bem também na expulsão de Renato Pantalón ao minuto 90 mais 1. Pantalón tinha visto cartão amarelo ao minuto 80 por derrubar Gyökeres e viu o segundo cartão amarelo aos 90 mais 1 por dar com o joelho na cara do avançado do Sporting na disputa de uma bola aérea. Portanto, 2 amarelos bem mostrados também a Renato Pantalón. Agora, vamos às coisas em que esteve mal a equipa de arbitragem. E foram também, sobretudo, 3 e todas elas importantes. Começando pela primeira. O lance do primeiro golo do Rio Ave é precedido de falta que o VAR deveria ter visto. Amin claramente puxa e derruba Pedro Gonçalves. Não é um daqueles toquezinhos de cacaracacá. Não, é mesmo falta, é mesmo puxado, é mesmo derrubado o atacante do Sporting. Daí resulta a recuperação de bola que leva a que Fábio Ronaldo possa isolar o Marouane Embalo na esquerda do ataque. Foi já dentro da mesma fase de ataque, portanto, o árbitro estava bem colocado, não marcou, o VAR deveria ter assinalado e deveria ter chamado o árbitro para ver o lance. Depois, ao minuto 29, há uma grande penalidade que passou em claro de Nóbrega sobre Trincão. Poderão dizer-vos que é Nóbrega que toca na bola quando Trincão ajeita a bola no peito e vai a preparar o remate para eventualmente fazer golo. Nóbrega entrou, chegou primeiro à bola, acaba por afastar a bola dali. É uma questão de fração de segundos, mas a entrada de Nóbrega é no mínimo imprudente. Entra de sola, parece uma entrada quase de karaté. Aliás, tanto que acabou por sair magoado o Trincão desta jogada. Era grande penalidade que ficou por assinalar. Por fim, última questão em que, do meu ponto de vista, esteve mal André Narciso. Se dá 5 minutos de compensação, se nesses 5 minutos de compensação há uma expulsão, no caso de Renato Pantalón, e o jogo esteve parado pelo menos mais 1 minuto, deveria ter compensado a compensação, como tantas vezes fez já, e bem, nesta liga. Desta vez não. André Narciso deu 5 minutos, houve uma expulsão no período de compensação e o jogo acabou exatamente aos 90 mais 5. Portanto, haveria pelo menos mais 1 minuto para jogar. Assim sendo, má arbitragem de André Narciso, mal auxiliado pelo VAR, António Nobre, e uma arbitragem com influência no resultado. Futebol de Verdade